Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina Blockchain e suas aplicações. Eu sou o professor Carlos Alberto, da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje vamos continuar no módulo 2, Arquitetura e Modelos em Blockchain. E nessa unidade vamos ver modelos de consenso. Lembrem-se que esses modelos de consenso são a forma como é aprovado um novo bloco na estrutura blockchain. Então vamos analisar alguns modelos desses, pelo menos 3. Então, só para reforçar, né, existe um token digital aonde é guardado, né, as informações. Esse token é a forma de identificar um bloco dentro do blockchain. E existe vários modelos de consenso para você aprovar um novo token desse, um novo bloco dentro desse protocolo. E vamos estudar exatamente esses modelos de consenso. Só para reforçar, lembra que existe blockchain públicos, blockchain permissionados, blockchains privados, e uma tendência agora são os híbridos, né, que é a mistura de públicos com privados, com permissionados. Então, a tendência é ir para esses híbridos, o futuro, né, do blockchain, seja para moedas virtuais, seja para serviços, e a gente vai estudar também isso mais lá para frente. Só para reforçar, né, cada categoria dessa, o público, o privado, o permissionário ou o híbrido, a mistura deles, é voltado para um tipo de situação ou um tipo de comércio, um tipo de serviço. Então, se eu quero movimentar valores entre partes não confiáveis, vou para o público. Se eu quero valores com partes confiáveis, vou para o privado. Posso ter uma empresa, várias filiais. Se eu quero comercializar valores entre coisas distintas, vou para o permissionado. Se eu quero valores de mesmos objetos, mesmas coisas, vou para o público. Se eu quero descentralizado, público e permissionado. Se eu quero contrato descentralizado, vou para o público e permissionado. Então, existem essas classificações, tá? Mas nada impede que você crie um híbrido, que é o que todo mundo está fazendo, está convergindo para esses híbridos, né? Que é as misturas desses modelos de consenso, seja uma hora prova de trabalho, uma prova de participação, uma prova de autoridade. A gente vai estudar pelo menos 3. Então, nesses algoritmos de consenso, espera-se que haja um consenso entre os participantes. Então, nessa primeira figura aqui, vocês percebem que há vários nós, e esses nós vão se comunicar entre eles, e o consenso vai sair para que seja criado um novo bloco. E vem a pergunta: qual é o critério, né, para escolher um participante, para escolher o bloco dele, né, um novo bloco? Então é feito um desafio lógico e para todos os participantes, ou um grupo de participantes, aí depende do protocolo, de qual moeda a gente estaria estudando, ou de qual serviço, mas é feito um desafio lógico, e aí o que ganhar vai ganhar o direito de adicionar um bloquinho lá no final da cadeia. Ou seja, vai criar mais um bloquinho, e aí eu vou indexar ele com o anterior e vou criar um novo bloquinho, ok? Então, esses mecanismos de consenso têm o objetivo de criar um novo bloco dentro do blockchain. O problema está exatamente aí. Como se criou várias moedas, existem vários mecanismos. E eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, os mais utilizados, cada um com as suas características, voltado para um tipo de serviço, para um tipo de produto. E lembrando, a cada nova criptomoeda pode surgir um novo mecanismo de consenso. Então, não existe uma obrigação de usar esse, usar aquele, ou esse é melhor que aquele é pior que esse. O que existe, pontos positivos e pontos negativos. E você vai ter que escolher um desses. Mas lembrando, todo esse código é aberto, esse código está disponível na internet, porque é a forma como esses caras criaram uma moeda, eles precisam ter adeptos, eles precisam ter pessoas interessadas, motivadas em investir na moeda deles. Então, esse código é aberto e vai tentar proteger, ser eficiente, ser descentralizado. Então, tem lá suas vantagens e suas desvantagens. Nós vamos estudar o primeiro, que veio pelo Bitcoin, o segundo, que veio pelo Ethereum, versão 2, e vamos usar o terceiro caso aí, que veio da Chain. Tá? Então, seriam as 3 cadeias
de blocos ou de estruturas maiores que tem hoje na internet, beleza? Então, a tecnologia blockchain vai ter vários protocolos de consenso, como eu disse. Vamos estudar o prova de trabalho, que a gente chama de POW, que é público e veio do Bitcoin. Prova de participação, que é um híbrido e está no Ethereum a partir da versão 2022. Ou a prova de autoridade, que é para privado e veio da multi-chain. O interessante é estudar um de cada tipo, porque permite abrir as ideias para vocês e vocês, de acordo com o interesse do que vocês querem aprender mais, conhecer mais, ou desenvolver a sua própria criptomoeda ou serviços, escolher um desses, ok? Mas lembrando, todos eles estão convergindo hoje para ser um modelo híbrido e permitir, né, trabalhar com qualquer blockchain, de qualquer fabricante, de qualquer ideia, de qualquer cadeia, ok? O primeiro modelo, então, que a gente vai estudar é a prova de trabalho, o protocolo prova de trabalho, e como ele faz a mineração ou como é o mecanismo de consenso para esse modelo. Eu já mostrei numa aula passada que ele tenta calcular um número nonce, é o desafio. Esse desafio lógico, numérico, aí depende da literatura onde você lê, é um desafio que vai tentar gerar um número, e esse número é o que será usado, né, no novo bloco. Então, só para a gente reforçar, eu já tenho os blocos vindo encadeados de um para outro. Quando eu criar, no caso aqui, esse aqui é o N, quando eu criar o N mais um, o que vai acontecer? Eu vou ter que gerar, né, um desafio para exatamente quem ganhar poder criar esse bloco e a partir daí ele ter transações nesse bloco. Dependendo do que você estiver fazendo, na literatura vai ter desafio lógico, desafio numérico, desafio, o que vocês imaginar, mas a ideia é sempre a mesma. Um vai ganhar e os outros não vão levar essa daí, ok? Então, só para a gente pensar, né, que pode ser como desafio numérico, desafio lógico, desafio quebra-cabeça, vai ter vários participantes e o mais interessante, aquele que se aproximar lá da função matemática baseada no n bits e baseado no nonce, leva exatamente um novo bloco. Então, alguns vão falhar e um vai ganhar. E esse que vai ganhar é avisado a todos os participantes e ele é adicionado esse novo bloco na cadeia e ele ganha aquele incentivo por criar isso. A gente vai falar mais na frente sobre isso. O lado interessante é, feito o desafio desse N bits, pegando um bloco anterior, eu vou fazer um novo cálculo de hashing e vou colocar esses N bits a mais, que são os bits em azul aqui, para fazer um novo cálculo, e aí, se esse novo cálculo for o que mais se aproxima do desafio, ele gera um novo bloco, ele leva essa eleição aí, essa competição, o termo que você quiser usar, fique à vontade, mas é uma competição mesmo entre vários mineradores, né? Para conseguir obter esse bloco. Então, um bloco vai estar amarrado em outro bloco a partir de quem ganhar a eleição baseado no SHA-256, onde ele vai gerar 256 bits aí de uma nova chave de segurança, um novo token, tudo bem? E uma vez gerado esse bloco, ele vai ter aqueles metadados, aonde ele vai armazenar as informações como versão do blockchain, o hash anterior, a nova árvore, o carimbo do tempo, esse N-bits, o nuance, que vai servir de informação para o novo desafio. E aí vem as transações registradas nesse bloco também, ok? Então, o primeiro minerador, no caso do blockchain, gerou um bloco chamado Gênesis, que não tinha hash anterior, porque ele era o primeiro, né? E a partir dali ele colocou uma quantia de criptomoedas, né, para serem vendidas, e a partir dali começou a se minerar dados, a se comercializar novos bitcoins, e isso é o que é o interessante, né? A partir do primeiro, Gênesis, e ele leva uma contribuição sempre. Quem gera um bloco leva uma contribuição financeira em Bitcoin.
Existem algumas amarras do tipo, se você ganhar muitos a partir de uma série ali, você começa a receber apenas metade do que seria o prêmio, tá? Então é uma forma também de não concentrar muito esse prêmio em apenas um minerador de Bitcoin. Outra coisa interessante que a gente tem que pensar é, uma vez que se você conseguir fraudar o blockchain, gerando um bloco falso, gerando informações falsas, essa inclusão é fraudulenta, quer dizer, não vale esse bloco vai ser invalidado, e o mais interessante, né, aquela recompensa que foi paga para o minerador, ele perde ela, é devolvido isso, e isso é considerado uma perda financeira para esse minerador aí. Então vamos olhar um pouco desse desafio lógico, como ele funciona. Eu vou ganhar lá um número, né, para eu poder calcular. Esse número que eu vou ter que calcular é um nonce, quer dizer, número uma vez em inglês. E aí eu tento chegar nesse número uma vez, adicionando zeros, né, a uma cadeia de números, que é o meu desafio. E ao adicionar esses zeros, eu vou gerar um target, um destino lá, um alvo, que é próximo de uma meta. Então, eu dou uma meta 25, se eu conseguir gerar números menores que 25, tipo 20 ou tipo 7, e o 7 é bem menor do que o 25, eu ganharia a competição, seria baseado nisso, tá? Os que vão perder, com certeza, vão ser acima desse número 25. Então, essa é a missão de um minerador, ele calcular essa função hash, baseado no SHA-256, e em cima disso, se ele gerar com as características que se espera, com os parâmetros que se espera, de nuance e n-bits, ele leva a disputa. Mas lembrando que esse código está pronto aí na internet, é só baixar, não precisem inventar de querer implementar isso, que já tem isso aí pronto. Então, eu adicionando esses zeros a mais no n-bits, eu vou me aproximar lá do alvo, do meu desafio, e uma vez que eu alcance isso, né, eu ganho esse bloquinho e eu ganho a permissão de fazer transações dentro do bloco. E lembrando que criei o bloco, eu ganho, e para cada transação eu ganho também. Então, isso é uma forma de incentivar também os nós que compõem um blockchain, deles um fiscalizar o outro, um trabalhar com o outro e um enxergar o que o outro faz. Isso é a tal da coesão entre eles lá. Quer dizer, se eu trabalhar bem, eu ganho um bloco, eu ganho em cima das transações, eu estou motivado a continuar trabalhando bem. A ideia é essa. Nesse cenário aí, esses valores do nuance, né, eles têm que ser testados num tempo muito rápido, como eu disse. Para a rede Bitcoin, por exemplo, hoje, um bloco é gerado a cada 10 minutos. O tempo médio, analisando todos os blocos gerados até hoje, é de 2.010 blocos para cada 2 semanas. Por isso, feita a matemática, eu chego que eu tenho um tempo máximo de 10 minutos para gerar um bloco. Isso para o Bitcoin. Se eu olhar, por exemplo, a rede Ethereum, eu gero um bloco a cada 15 segundos. Aí você fala, nossa, é muito mais rápido que o outro. Sim, o detalhe dessa velocidade é porque o mecanismo de consenso de um é prova de trabalho, que é o Bitcoin, e do Ethereum é prova de participação. Então, um tem um desafio numérico, o outro é feita uma eleição de consenso. Já vamos estudar o outro, tudo bem? Então, no POU, no prova de trabalho, eu tenho aquele carimbo do tempo, aonde eu registro a data e a hora de um bloco para no momento da criação, e à medida que ele vai atualizando as transações que ele vai incluindo nesse bloco, ele vai atualizando esse timestamp para você ter uma ordem cronológica do que aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu nesse bloco. Então, os cálculos de hashing possíveis para os blocos válidos têm que ser feito dentro de um período de um único segundo, ou seja, um segundo eu tenho que fazer esses cálculos e aí eu mando para a eleição, lá eles veem o que mais se aproximou daquele target, daquele alvo, e aí ganha e é comunicado a todos quem ganhou isso daí. Mas no final, isso leva 10 minutos para ser feito. Então, são várias tentativas
entre os competidores para que um realmente leve o bloco novo, um novo bloco sendo adicionado à estrutura do blockchain. E se não deu certo nesse processo de validação, se não deu certo nesse processo de validação, eu tenho que recalcular e reiniciar o processo. Então, ele fica nesse looping até que um vença e aí é adicionado um bloco e aí depois vem as transações desse bloco. Tudo bem? Processo de mineração. Então, nesse processo de mineração, uma vez que você calculou o nonce, um único número em 1 segundo, o que não é fácil, você ganhou o prêmio, você vai levar a recompensa. Então, a recompensa por gerar um bloco novo é de 12,5 bitcoins. Aí você fala, quanto é isso, professor? Se um Bitcoin está 598, cara, ele leva de prêmio 7 milhões de reais. Aí você fala, nossa, é muito dinheiro. Exatamente. Mas lembrando, né, que quando você minera, eu falei, chega numa quantidade lá de 210 mil, cai para metade esse prêmio, essa recompensa aí. Então, eles também tentam não centralizar tudo num único minerador de Bitcoin. Por isso que tem pelo menos uns 10 mil nós full aí fazendo mineração de dados, para poder dividir essa recompensa entre eles, aí não centralizar num único nó. Mudando para a rede Ethereum, muda a prova de consenso ou o mecanismo de consenso. Aí vem um protocolo chamado de prova of stake, que é uma tradução, uma prova de participação, aonde um grupo de nós, baseado em parâmetros de tamanho de carteira de moedas que o cara tem, eu escolho lá randomicamente, aleatoriamente, um deles lá. Para ser um pouco mais preciso, pensa assim: você escolhe um colégio eleitoral, onde tem vários nós nesse colégio eleitoral, e entre eles escolhe um nó aleatoriamente para que ele ganhe o direito de criar um novo bloco. Então, esse colégio eleitoral é montado, chama-se época, ele é válido por uma época, e durante esse período eu consigo sortear um ali que vai ser. Esse colégio eleitoral é desfeito de tempo em tempo, elege-se outro, e assim continua esse daí. Então, o Ethereum, ele é uma estrutura, né, onde essa arquitetura externa antes usava a prova de trabalho, e aí em 2022 começou a usar essa prova de participação. Então ele migrou para esse novo modelo, porque ele tinha interesse, né, de fazer contratos inteligentes. Lembra que eu falei isso numa aula passada? Então ele migrou, mas ele é um híbrido, ele aceita ainda o prova de trabalho do Bitcoin e criou o novo pós, e ele trabalha também no pós, no prova de participação. E o detalhe disso é que cada criptomoeda vai ter também o seu modelo de consenso lá, tá? Mas essa plataforma, além da moeda Ethereum, ainda trabalha com a moeda Cardano, com a Solana e com a Tezos, ok? Então, quer dizer, esse modelo também foi adotado por outras criptomoedas para outros tipos de serviço. Lembra que um blockchain vai ter uma moeda, mas vai ter outros tipos de serviço lá que ele está controlando, está oferecendo, mas ele sempre tem uma moedinha virtual ali para pagar a conta dessa nova plataforma. Beleza? Então vamos olhar como é que é o modelo de participação. Lembra que é eleito um colégio eleitoral? Esse colégio eleitoral foi o termo que eu usei, né? São vários investidores, grupo A, grupo B, grupo C. Eles colocam, né, algumas moedas para dizer assim: se eu ganhar, eu pago isso aqui pelo meu ganho. O detalhe disso é, ele é meio centralizador, né? Você percebe que esse grupo C aqui é o que tem mais moedas, né? E que tem maior participação. Então, normalmente, esse cara não arrisca muito e ele tem 33% de chance de ganhar. Quando ele ganha, ele praticamente, né, essas moedas reserva,
ele leva e quem perdeu, perdeu isso aqui. Foi um investimento, foi um risco que você fez. Como isso é meio aleatório, né? Vamos assim dizer, meio aleatório, porque se você analisar que vai concentrando sempre em quem ganha, quer dizer, a tendência é que no futuro só tenha um ganhador aí, os outros perderam todas as suas moedas. Mas essa é a forma dele trabalhar. Então existe esse colégio eleitoral, esse grupo, em cima deles, escolhe um aleatoriamente, e esse cara leva a participação aí, tá? O lado interessante disso surgiu, né, como eu disse, a partir da moeda Ether, da rede Ethereum, da versão 2.0 a partir de 2022. Então, esse usuário validador, ele vai ter um valor lá, que é a reserva sendo poupada lá, e ele põe isso aí para, como, tipo assim, ó, eu estou jogando aqui essas moedas e eu quero ganhar, e se eu ganhar, né, eu ganho o novo bloquinho e recebo lá uma participação na criação desse bloquinho lá e das transações que vão vir dentro desse bloco. Aí você fala, mas é igual o Bitcoin? É, dessa parte aí de remuneração, de incentivo, é. Mas lembra, um valor de um Bitcoin e um valor de um Ether, né? Completamente diferente. Mas é uma forma de incentivar. O outro lado interessante é, como eu disse, é feito um comitê lá eleitoral, né? Onde os caras desse comitê são os validadores. Ele é válido por um tempo e esse processo, né, ocorre em intervalos determinados, que a gente chama de slot, uma fenda em português. Quer dizer, num espaço de tempo, eu faço uma eleição dessa e o cara cria um novo bloco lá. Em outro espaço de tempo, outro bloquinho lá. O detalhe é, esse colégio eleitoral pode ser desfeito, né, como eu disse, mas todo esse código é de domínio público, é aberto, esses protocolos estão lá. Você pega uma máquina virtual Ethereum, está lá funcionando de graça para você, foi criado, parametrizado para funcionar dessa forma. Lembra que eles querem vender a ideia. Eles precisam ter adeptos às ideias, pessoas interessadas em investir na moeda deles, mas também dessa moeda surge outros serviços que a gente vai ver mais lá na frente. Então, no slot de tempo, esse consenso entre os validadores vai criar um único bloco que é aprovado e incluído na cadeia. Como eu disse, é válido esse tempo, né, esse intervalo de tempo, esse slot é uma época, esse comitê é válido durante uma época e depois disso se cria, né, uma outra época, né, para um outro comitê poder eleger outros blocos e aí outro comitê para outros blocos dentro de cada época dessa. Esses controles fazem parte do protocolo de consenso da rede Ethereum, ok? Então, aqui é uma visualização só para a gente entender, né, que existe lá um peso, né, de um peso randômico para a seleção, alguns têm percentual maiores que outros, né? E aí é feita uma escolha aleatória, aonde um deles aqui ganha o direito, né, de incluir um novo bloco, e aí vale aquela regra que a gente viu lá, né, do hashing. Então, esse bloco amarra o hashing no outro bloco, e aí o outro bloco tem um hashing que abarra no hashing anterior para o outro bloco, e o novo que está entrando vai ter o novo hashing aí do bloco anterior. Então, nessa prova, lembrando as participações, as moedas lá, você escolhe um com peso aleatório lá, e aí esse cara leva, e esse conjuntinho aí ganha o direito de fazer, né, o controle desse bloco aí, ok? Então, nessa modalidade, que veio a partir da moeda Ethers, lá a versão 2.2 em 2022, migrou para esse novo modelo. O bloco que ganhou essa avaliação lá, ele vai ser incorporado, esses validadores recebem, né, o depósito de volta quem não ganhou, e aí uma quantidade monetária proporcional ao valor depositado originalmente. Então, quer dizer, existe um prêmio para quem foi o bloco, ganhou o direito de criar esse bloco.
O lado interessante, né, é que quem teve o bloco rejeitado, que são os outros investidores, aquelas moedas de reserva, né, eles vão perder aquele valor depositado na aposta lá. Então, ele apostou tantas moedas que ele levaria o bloco e ele perdeu lá no sorteio lá, e aí ele perde isso daí, ok? Então, quem ganhou leva de volta o valor, quer dizer, ele não perde nada, e quem apostou e perdeu, vai perder o valor depositado, o valor de reserva lá que ele pôs nessa aposta aí. Então, quer dizer, é um jogo ali, aposto tanto, mas tem que apostar, senão ele não participa do processo eleitoral, aí do processo do sorteio aí, né? Porque vai eleger um aí, né? Vai ser escolhido um aí. Por isso que eu chamo de processo eleitoral. Ok? Bem, a última modalidade de consenso que eu vou apresentar nessa aula é a prova de autoridade, que chama de POA, abreviada como POA. Ela é similar à prova de stake, a prova de participação do Ethereum, só que ela funciona numa modalidade diferente. Lembra que o Ethereum pode ser público ou privado? No caso da prova de autoridade, é só para blockchain privado. Então, quer dizer, é uma empresa que tem matriz e filiais, e entre as filiais lá escolhe-se uma com validadores assim, vamos dizer, você está um grupo seleto de validadores, aonde apenas um membro desse grupo é selecionado, e aí eu posso ter entre 20 e 30 participantes desse processo de escolha, escolho um, é tomada a decisão, né, de escolher um lá que vai criar o bloco e incorpora todas as transações lá nesse bloco lá, ok? O detalhe é, apenas um do consenso, mas é um grupo fechado, quer dizer, não é público, não é aberto. Isso aqui é um blockchain privado, tudo bem? Nessa modalidade, o que acontece? Essas atividades desse protocolo, do mecanismo de consenso, elas são abertas, né, para os membros, né, dessa organização. E aí você fazendo parte da organização matriz filial, ou lembra que poderia ser um pool de corretoras de seguro, por exemplo, né, que fazem parte, registram os contratos de seguro, é a mesma finalidade, umas organizações que são com o mesmo objetivo. Então, você, nesse protocolo, mantém um controle rígido desses participantes, tem que haver uma afinidade entre eles, como eu falei, matriz filial ou um pool de corretoras de seguro de saúde, e aí é feito um registro formal com identificação desses participantes. Então, se a gente tinha lá na prova de trabalho do Bitcoin, onde qualquer um no mundo poderia participar, e não me interessa de onde era, quem era, o que fazia, era um negócio muito aberto, até de certa forma, assim, você não era identificado, né? Existia essa garantia de anonimato e também uma forma de privacidade. Aqui não tem, aqui é um blockchain de pessoas fichadas, registradas e que têm a obrigação de ser identificadas. Então, essa habilitação formal a participar desse blockchain é um processo aí governamental, tem governança em cima, tem controle, tem checagem, e aí você pode participar, tá? Então, vai haver serviços no mundo em que se enquadra nessa categoria, tá? Então, lembra, nós temos um monte de blockchain para os mais variados tipos, e vai ter gente que se enquadra e vai ter que não se enquadra naquela categoria, naquele tipo. Por isso que é bom fazer uma análise e descobrir qual é o melhor caso. O lado interessante disso é que essa estrutura mesmo, essa prova de autoridade, continua sendo descentralizada, registrando as informações. Existe publicidade dessa rede no sentido de pegar novos adeptos, novos membros para essa organização. Então, mas os blockchain dessas estruturas são privadas, aonde você identifica essas aplicações comerciais que têm um mesmo padrão. Como eu falei, corretoras de seguro é um exemplo. Eu poderia estar relacionado também a concessionárias de carro, todas as concessionárias de carro do Brasil, usar um blockchain privado e trabalhar com essa informação.
O lado interessante disso é, você restringe, né, essa aplicação para esse blockchain privado e mantém essa rede de blockchain privado sob controle com identificação individual. Então, é uma forma de trabalhar também com blockchain, ok? E o grande final aqui é uma rede que não tem muito grandes participantes, mas ela é feita para isso mesmo, por ser um grupo fechado, em relação a um blockchain público, de uso livre, geral, qualquer um pode participar. Isso aqui é um clubinho para membros, vamos dizer, especiais e registrados podem participar. Beleza? E aí vem, né, a forma de ser feito isso aqui. Então eu tenho as autoridades, o meu grupinho, eu escolho uma época, um round aqui, faço a eleição, escolhe-se lá um nó líder, ele cria lá, né, ele propõe lá um blockchain, e aí se ele for selecionado, ele vai criar o bloco, e aí em cima desse bloco ele vai fazer as transações. Legal. Se não for ele selecionado, ele volta e volta nesse processo e vai fazer mais uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas aí, né. Você sabe que pode acontecer coisas do tipo, você escolhe um cara e o cara saiu fora, né. O cara não está no ar, ou teve um problema de internet, desconectou. Então, esses mecanismos de consenso, eles têm que também ser meio tolerantes à falha, né. Se falhar a eleição, refaz a eleição. Mas ele tem características muito parecidas, né, com o de participação de stake, lá, a prova de stake de participação. Porque você percebe, né, que tem o round, que tem a época aqui, exatamente para isso. Para finalizar e assustar um pouco vocês, olha a quantidade de provas que eu enumerei, tá? Então, tem pelo menos, eu enumerei 15 modelos de provas de consenso. Eu mostrei para vocês apenas 3, e existe essa quantidade exatamente pelo número de ofertas de moedas virtuais e o número de serviços que eu posso gerar a partir dessas moedas ou dessas estruturas. Então, se eu preciso de um tipo de serviço que vai ser para a saúde, eu vou usar esse aqui. Não, eu preciso de um tipo de serviço que tenha a ver com oferecimento de serviços de terceiro autônomos. Vai ser essa prova aqui. Não, mas eu quero mexer com capacidade de fornecedor e para uma escala industrial. Esse aqui, ou esse aqui. Então, cada uma dessas provas foram criadas, foram feitas para você ter mecanismos de escolhas diferentes para problemas diferentes. É exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, esse último aqui, que são muito interessantes, ó, esses 2 últimos eu vou falar só por questão de vocês verem as opções. Esse aqui chama queimadura ou burn. Você arriscou a moeda, beleza, ganhou, levou, mas você perde umas moedas do seu patrimônio, que é para dizer assim, você levou, mas você foi prejudicado para diminuir a quantidade de moedas e você não ser incentivado a criar o próximo bloco. Então, quer dizer, o cara cria um bloco, beleza, ganhou um incentivo, ganhou as transações, mas ele perdeu moedas do banco de dados dele, moedas que estavam no patrimônio dele, exatamente para dar a chance na próxima vez para outro. Ou eu posso ter prova baseada em peso, eu ponho mais peso lá, baseado no tempo de provedor, menos tempo de provedor, tempo de velocidade de acesso, tempo, eu posso pôr peso. Então eu falei da queimadura e falei do peso, só para vocês entenderem que as opções, né, são as mais variadas possíveis dentro de provas de algoritmos de consenso, conforme o tipo de moeda que o cara criou, que tem a liberdade, e conforme a finalidade que ele quer aplicar esse blockchain que vai oferecer algum serviço. Lembrando, todo esse código do tipo de moeda, tipo de serviço é aberto, para ter novos investidores, novas pessoas querendo trabalhar com essa moeda ou trabalhar com o serviço que vem. E aí nós vamos começar, a partir da aula que vem, a conhecer essas modalidades de serviço, essas modalidades de produtos que utilizam a tecnologia de blockchain para vender esses serviços, para oferecer, para alugar e para automatizar algumas tarefas usando o blockchain. Ok?
Lembrando, blockchain, uma estrutura descentralizada de armazenamento de dados na internet e que resolve uma camada de problemas, lá uns tipos de problemas completamente diferente de ter um banco de dados centralizado e uma pessoa que controla somente esse banco de dados centralizados. Para encerrar, então, eu convido vocês a ler essa literatura desse livro, capítulo 3, NFT para leigos, capítulo 6, o que é o Ethereum, que é um desses de consenso, que é o de participação, e o blockchain para contratos inteligentes, o capítulo 1, o que é o blockchain, que fala sobre os tipos de modelos de consenso. Ok? Bom trabalho, bons estudos e nos vemos na próxima aula.